Como é que foi falar sobre isso formalmente já numa denúncia à polícia? Nenhuma situação de violência é fácil, né? Ainda mais para quem vive, para quem está ao redor. No primeiro momento, eu optei pelo silêncio. A exposição indevida faz com que a gente repense, pense. Então, tem uns estágios ali que faz você se sentir culpada, faz você se sentir insegura, vulnerável. E eu decidi que eu falaria primeiro nas instâncias devidas, né? Mas foi um momento de relembrar que a única vez que eu entrei para depor foi após a morte da minha irmã, né? E eu estava entrando ali para uma outra violência que não se compara de hipótese nenhuma, mas ainda assim é uma violência. Ainda assim, eu precisei refletir, pensar, viver tudo o que tinha acontecido de novo. Mas eu sabia que não era só por mim também, sabe, Sônia? Era sim pela Aniele, que foi vítima, mas era pela Aniele também ministra de Estado, que precisa inspirar e cuidar de outras mulheres. Então foi um depoimento onde eu dou todos os detalhes, onde eu relembro cada momento e cada ato de violência que eu passei. A violência a que a ministra da Igualdade Racial se refere é a importunação sexual. E o acusado é o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Quando Aniele Franco se sentou para falar com o Fantástico, tinha-se passado um mês desde que o site Metrópolis revelou que a organização Me Too Brasil havia recebido denúncias de assédio contra Silvio Almeida. Uma delas seria a denúncia da ministra. Até esta semana, Aniele Franco não tinha falado publicamente sobre o assunto. Mas Silvio Almeida, sim. No mesmo dia em que saiu a reportagem, ele usou o site do Ministério para publicar uma nota e postou vídeo nas redes sociais negando as acusações. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. É preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. O presidente Lula demite o ministro dos Direitos Humanos. Silvio Almeida está fora do governo após denúncias de assédio sexual. Como era a relação de vocês? Primeiro que a gente nunca teve nenhum tipo de relação antes da gente começar a trabalhar no mesmo governo. Esse é um ponto. Segundo, que a gente também nunca teve nenhum tipo de intimidade para que eu desse qualquer tipo de condição para ele fazer o que ele fez. Nenhuma. Existe uma coisa na nossa sociedade que a gente precisa diferenciar do que é você se aproximar ou cantar uma pessoa com respeito e você violentar, importunar e assediar uma pessoa. É bem diferente isso. E a gente precisa parar de normalizar quando alguma mulher fala que passou, sofreu alguma coisa desse tipo, da gente falar, mas ela não deu condição, mas será que não? Será nada. A vítima é a vítima. A palavra da mulher precisa valer. Quando é que a senhora percebeu que tinha alguma coisa errada nesse relacionamento? A gente sabe quando a pessoa vem de uma maneira ingênua ou de uma maneira respeitosa ou não. Sim, tinham diversas atitudes e momentos nos quais eu percebia e sentia maldade e sentia também outras intenções desrespeitosas. E quando você não dá e que você sabe que a verdade está com você, você sabe, você percebe, você sente o que a outra parte está fazendo. A demora na denúncia é muito comum nos casos de violência sexual.
o ato de revelação nunca é um evento único, e sim um processo. Na maioria das vezes, esse processo sequer acontece. A maioria das mulheres nunca denuncia o estupro ou a violência sexual que sofreu. Mas quando uma mulher rompe o silêncio e levanta a sua voz com muita coragem e com um altíssimo custo, em especial para ela inspira muitas mulheres a fazê-lo. Desde que o escândalo veio à tona, o número de ligações ao Me Too, que apoia mulheres vítimas de violência sexual, subiu quase 80%. Outras mulheres relataram abusos do ex-ministro. Precisei de 14 mulheres antes de mim. Antes disso, não foi possível. Não conseguia. Tentei muitas vezes, mas não consegui. O Fantástico falou com 7 mulheres que acusam Silvio Almeida. 2 gravaram entrevista. A professora Isabel Rodrigues, de Santo André, no ABC Paulista, já havia feito um relato cru nas redes sociais. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito, do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão, com vontade. A senhora confirma todo o conteúdo daquele vídeo? Totalmente. Outras mulheres entraram em contato com você? Qual foi a reação? Outras mulheres entraram em contato. E o mais curioso foi que a forma como a questão aconteceu comigo se repetiu com outras situações de forma bem parecida. Nos corredores já era falado sobre essa fama dele de chamar a aluna para sair, de fazer convites. Esta é uma ex-aluna de Silvio Almeida, que prefere não ter sua identidade exposta. Depois de recusar convites para sair, ela relata o que teria acontecido na sala de aula, quando foi a última a terminar uma prova. E no momento de entregar a prova, ele veio em minha direção. E eu achei que fosse para pegar a prova, né? Mas ele continuou se aproximando ao ponto de chegar muito próximo e eu fui dando uns passos para trás. Só que eu já estava bem próxima da parede, porque eu sentei nas últimas fileiras. Ele estava quão próximo de você? Menos de um palmo, nariz com nariz. 3, 4 dedos, assim. Chegou muito próximo, né? Ao ponto em algum momento, a cabeça ir um pouco mais para trás para afastar. Só tive ciência da gravidade dessa atitude que foi muito próximo de se tornar algo maior quando eu vi a reportagem da Daniele, né, que eu tive noção de que era algo grave. Quanto tempo durou? Quando foi que começou isso? Durou alguns meses, assim, mais de ano, na verdade. Começa com falas e cantadas mal postas, eu diria, e vai escalando para um desrespeito pelo qual eu também não esperava. Até situações que mulher nenhuma precisa passar, merece passar ou deveria passar. Uma das coisas que foi publicada, que saiu na imprensa, é de que ele teria tocado a senhora por debaixo da mesa durante uma reunião. Desculpa, gente. A reunião foi no dia 16 de maio do ano passado. Eu acho que hoje, infelizmente, a gente tem pelo menos 30 milhões de mulheres no país que vivenciaram ou vivenciam algum tipo de violência ou de importunação sexual ou de assédio. E não é normal a gente passar por isso em pleno 2024, independente de quem faça, sabe? Você tocar, assediar ou violentar um corpo de uma mulher, acho que é uma das coisas mais abomináveis que pode existir. Mas é por isso, Sônia, que toda vez que eu preciso falar sobre isso, ou lembrar disso,
Eu digo para mim mesma que sim, Aniele foi vítima, mas Aniele, hoje, enquanto ministra de Estado, enquanto mãe feminista, negra, irmã, tem uma responsabilidade também nesse lugar de combater, de fazer com que esse país vire um lugar melhor para todas nós. Eu sempre achei que todo e qualquer problema que acontecesse na minha vida eu seria capaz de resolver sozinha. Né? A gente que é mulher preta de favela, a gente tem muito isso. Eu aprendi muito isso com a minha mãe e com a minha irmã. Teve um momento que eu achei que eu conseguiria. Você achava que ia parar sozinha? Eu achava. E eu achava também que quando eu falasse, eu seria respeitada. E não foi? Não. E esse foi o último momento que eu tentei. Quando, de fato, mais uma barreira é rompida e mais uma fala ou um ato de desrespeito acontece. E aí eu entendi que não tinha como. Ele usava a linguagem chula? Ele era bem desrespeitoso, Sônia. Bem desrespeitoso. Qual é a posição do seu cliente da defesa diante dessas múltiplas acusações de importunação sexual? Bom, em primeiro lugar, ele nega veementemente todas essas referências feitas em desfavor dele. Em segundo lugar, e o mais importante, é que essa investigação para a defesa continua sigilosa. Nós não tivemos acesso a nenhum depoimento, nem da ministra, nem de outras pessoas. Sabemos através da imprensa. O que não é razoável é que, em plena vigência da Constituição, que se chama de Constituição Cidadã, a defesa saiba de episódios esparsos a partir do noticiário, imprensa escrita, falada, televisada. Evidentemente que quando esses fatos forem postos, essas versões, vamos contraditar todos eles e a verdade vai prevalecer. O fato de ser um homem preto ocupando um cargo onde é tão difícil os pretos chegarem no Brasil, de uma certa forma também era um entrave para que você se manifestasse ali? Olha, essa sua pergunta eu acho que traz uma reflexão para a gente muito importante, assim. Nenhuma violência cometida por um indivíduo pode resumir ou diminuir a luta e a conquista do movimento negro. Uma luta que é histórica, uma luta que é de resistência. Assédio é assédio, violência é violência, importunação é importunação. E isso precisa ser combatido, independente de quem faça, de questão social, racial. Isso precisa ser combatido, isso não é tolerável, não pode ser. Como é que a senhora se sente agora? É uma mistura de sentimentos que vem na gente. Ao mesmo tempo que eu me senti invadida, vulnerável, exposta, eu também sinto uma gana danada de lutar por um lugar mais justo para mim e para você. Eu, Aniele, não permitirei que a minha história seja resumida à violência.